Fala, nação rubro-negra, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e vamos aqui agora acompanhar aqui um corte do vídeo ali da SBT Sport Rio, falando ali sobre o jogão do Flamengo ontem, hein? 2-0, sextou com vitória do Flamengo. É isso aí, aproveite e já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixa aquele like para fortalecer o nosso canal, lembrando, créditos ali na descrição para SBT Rio e vamos direto ao vídeo. Rosa! Boa tarde. Vene Casagrande! Boa tarde! Sextou! Acertei o placar da sinceridade. Você acertou o placar da sinceridade. Eu gosto do seu placar da amizade, que de amigo mesmo não tem nada, hein? Não é muito... Inclusive foi um placar maravilhoso para o Flamengo. Porque mais era ruim, né, velho? É, porque se você fizesse um placar maior, a chance da LDU se classificar seria menor. Ou seja, eles iam jogar a toalha na última rodada. Agora a LDU vai poder ganhar dentro de casa e com isso pode ajudar o Flamengo a ser líder desse grupo. Muito bem, você já sabe, pra quem não sabe, vamos contar agora. O Flamengo venceu a LDU no placar exato, como disse Vene Casagrande, e assumiu a segunda posição, entrou na zona de classificação do grupo na Libertadores. O rubro-negro só depende de si agora para se classificar para as oitavas. Vene, eu vou colocar o meu óculos se o Botafogo se classificar para as oitavas. Eu falei isso ontem aqui. Eu vou meter dança. Eu vou botar meu óculos. E você, Vene Casagrande? Não é mais do que obrigação do Flamengo. Ah, para de ser chato, Vene. Não, cada um... eu tenho essa linha de raciocínio, gente. Tudo bem, mas você não quer fazer uma animação aqui? Não. Muita calma nessa hora. Os últimos anos do Flamengo na Libertadores me fazem ficar com o pé no chão. Não, mas eu não tô falando pra você comemorar antes. Tô falando pra se, por acaso, se classificar, né? O Flamengo vai se classificar. Não, ele vai. O Flamengo vai se classificar. Então, botar uma coisa aqui, uma animação no nosso SBT. Não. Eu vou deixar pra você. Você bota o óculos, você bota a camisa. Falar pra produção fazer a plaquinha, deixou chegar. Não. Até porque depende de quem a gente pode pegar nas oitavas. Depende de muita coisa. Muito bem. Flamengo e Libertadores sem comemoração. O primeiro, o melhor colocado, a gente já sabe, né? É o Palmeiras. É aquele time lá. Ai, meu Deus. Que ganhou de novo, né? Ai, meu Deus. Flavinho, conta a história pra gente. Fala, Flavinho! Eram mais de 65 mil rubro-negros no jogo de vida ou morte do Flamengo no Maracanã. A intensidade no início deu resultado logo aos 9 minutos. Léo Ortiz fez o primeiro, coroando uma atuação que lhe rendeu o prêmio de melhor jogador da partida. Um momento, assim, confuso de fora para dentro, mais do que dentro do vestiário. Dentro do vestiário a gente tinha muita consciência do que a gente precisava fazer, do que a gente precisava construir dentro de campo para conseguir a vitória. O Flamengo manteve o ritmo depois do gol, sufocando a LDU no campo de defesa e criando várias oportunidades. O problema voltou a ser a pontaria. No total, foram 13 finalizações somente no primeiro tempo, o que fez Felipe Luiz ser questionado pela ausência do Pedro entre os titulares. E o Pedro não está no nível dos companheiros fisicamente. Ele não está. Eu sou o que mais quero colocar o Pedro. Eu sou o que mais estou desejando o Pedro chegar na sua forma física ideal para jogar com o modelo de jogo que pede, que todos sabem o que eu peço. Né? Para jogar dessa forma, a gente precisa de todo mundo 100%. E o Pedro não está 100% fisicamente. A LDU ameaçou uma única vez, quando Rossi rebateu e Grueso jogou para fora. O filme se repetiu no começo do segundo tempo. Dessa vez, aos 8 minutos, Luiz Araújo fez o segundo. Era o que o Flamengo precisava para alcançar o objetivo que tinha na noite. Um gol para afastar a pressão sobre o time. A gente, até o jogo contra o Corinthians, se não me engano, era a equipe que jogava o melhor futebol. Depois acabou que tivemos dois resultados não tão bons assim. E já começa a se falar muita coisa por fora, mas o mais importante é a gente estar junto
dentro aqui do vestiário, que é o mais importante, como eu falei antes, com o apoio da torcida. Com o resultado, o Flamengo empata em pontos com a LDU, mas ultrapassa o adversário por causa do saldo de gols. Assume a vice-liderança do Grupo C e entra na zona de classificação para as oitavas de final da Libertadores. A equipe fecha a fase de grupos no próximo dia 28, contra o Deportivo Táchira, aqui no Maracanã. Sim, a gente ficou feliz. Principalmente hoje queríamos buscar a vitória, vencer. Segundo plano era a quantidade de gols, mais importante era vencer, um jogo que era muito difícil, ainda não conquistamos nada, tem mais uma final contra a Táchira aqui em casa que temos que vencer. O Flamengo segue vivo na Libertadores, espanta a zebra e agora mira na liderança do grupo. Muito bem, Vene Casagrande está feliz com o Flamengo, que está dentro da zona de classificação, falta mais um jogo, mas hoje o Flamengo depende só de si, não tem negócio de placar, tem que fazer gol, não. É só vencer a sua última partida, que é em casa, no Maracanã. E sobre essa partida aqui, a gente debateu durante toda a semana, Vene, as escolhas. O que o Felipe Luiz poderia falar ou fazer em relação às escolhas. E acabou que você achou que ele pudesse escolher e acertou na mira, no alvo, sobre as escolhas do Felipe Luiz, que a gente já debateu elas muito. E deu certo, Vene Casagrande, o placar diz e a atuação do Flamengo também, hein? Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, Pedrosa. Podemos dizer que o Flamengo, enfim, estreou na Libertadores da América e tratou essa competição como ela deve ser tratada, de uma maneira muito séria. E a diferença do Flamengo para os jogos anteriores, subsequentes a esse na competição, é justamente a mobilização. A gente pôde ver um Flamengo jogando de uma maneira extremamente séria, sufocando o adversário a todo momento. E sobre as escolhas, eu imaginava de fato que ele fosse começar com os dois volantes, justamente porque precisava fazer um placar ofensivo, um placar elástico. Precisava, ao máximo, fazer gols, pensar não apenas no resultado positivo, mas também em marcar gols. A gente já falou aqui que o placar acabou sendo o ideal, né, no fim das contas, para o Flamengo, porque se fizesse com um placar mais elástico, poderia complicar a vida da LDU e, com isso, a vida do Flamengo para passar em primeiro também automaticamente ficaria complicada. Então, de fato, eu acho que o Felipe Luiz acertou na escolha do meio de campo. Eu esperava um Pedro sendo titular, mas eu sempre espero também a explicação do treinador. E o treinador explicou na entrevista coletiva que o Pedro ainda não está no nível dos demais jogadores. E quando ele fala isso, não é baseado apenas no jogo, é baseado no que ele vê no dia a dia. E nós, jornalistas, por mais que a gente tente saber de tudo que acontece dentro de um CT de um clube, a gente não sabe de tudo. E o Felipe Luiz com certeza sabe de tudo, é ele que está observando. Se ele fez essa escolha é porque ele viu que no dia a dia das atividades, dos treinamentos, o Pedro não está desempenhando bem. E se não está desempenhando bem, eu concordo com ele. O meu grande questionamento é, o Bruno Henrique também não está indo bem como centroavante. Ontem, por exemplo, ele fez mais uma partida muito abaixo daquilo que ele pode apresentar. Eu acho que ele e o Arrascaeta, talvez também, a gente pode discutir aqui a atuação do Arrascaeta, também tiveram um pouco abaixo de mais jogadores. Mas para mim, teve a entrada de um jogador que foi crucial, Luiz Araújo. Esse jogador, na minha concepção, sobretudo nas ausências do Gonzalo Plata, ele tinha que ser titular no time do Flamengo. E ele mudou não só a postura, na intensidade. Vamos lá, o Flamengo finalizou o total 15 vezes, sendo 7 de fora da área. Desses 7 chutes de fora da área, ele finalizou 4. É um jogador extremamente importante. E foi ontem. Fez um gol e deu uma assistência. E a assistência dele foi assistência, não foi por acaso aquele cruzamento. Então, a entrada do Luiz Araújo no time e ele recuando o Gerson para volante para jogar ao lado de De La Cruz, inclusive pode ser uma opção futuramente. Porque eu acho que na ausência de Pulgar, e o Pulgar vai ser ausência novamente em determinado momento, eu acho que ele não tem que insistir na escolha do Everton Araújo. É você recuar o Gerson para jogar junto com o De La Cruz e aí você bota um jogador mais ofensivo. Então ontem a partida do Flamengo foi boa por causa disso, porque eles trataram da forma que deveria ser tratada. A mobilização foi totalmente diferente. E quando esse Flamengo quer jogar e de uma maneira séria, a gente consegue ver um desempenho muito bom, como foi ontem em cima da LDU. Agora, o Flamengo, na minha concepção, vai se classificar. Resta saber se vai ser em primeiro ou em segundo. Eu vou levantar um debate sobre 2 pontos que você trouxe. O primeiro é sobre o Pedro. Às vezes, Vene e o pessoal de casa, a escolha pelo Pedro não é porque ele talvez não vai desempenhar ou não está desempenhando no treinamento. Às vezes há uma preocupação, eu acredito que seja isso, da minutagem, porque ele voltou de uma lesão muito importante. E às vezes o controle dessa minutagem e a exigência de intensidade que ele sabe que o tipo de jogo dele promove, talvez o faz ser mais cauteloso na escolha do Pedro. Isso já é informação. Será que não? Fala. Não foi minutagem.
Não foi questão física por causa de minutagem. A questão física, quando ele cita, é em relação à tática do jogo, a intensidade, então, a marcação sob pressão. O que ele entende que vai exigir de intensidade muita gente questiona do jogador. assim, se for controle de minutagem, por que não começa com ele e depois tira? É justamente por causa disso. É porque no entendimento do Felipe Luiz, o que ele entrega hoje dentro de campo, em relação à parte física e não a parte física por causa da lesão, é a parte física da intensidade, do estilo de jogo dele. Ele não se encaixa naquilo que o Felipe Luiz gostaria para esse duelo. E o próprio Felipe falou, né? É isso. Então, é o que eu falei. Ele, por exemplo, o Bruno Henrique. O Bruno Henrique tem toda a capacidade, porque não vem de lesão, ele tem de entregar a intensidade. É isso aí. Se ele vai bem ou não, aí é um outro ponto. O Pedro, ele já sabe que pela recém-lesão que ele teve, o quanto de minutos ele consegue exercer, que ele deve saber, obviamente, todas essas informações, ele entende que neste momento o Pedro não vai conseguir, durante um tempo, entregar aquela intensidade que ele exige. Eu acho que é por aí. Inclusive, foi até isso mesmo que ele falou, né? É porque, assim, quando ele entra no segundo tempo, teoricamente o jogo já está matado pelo Flamengo ali, já está definido. Então, para ele, é mais fácil. Ele não precisa entregar a tal intensidade, até porque quando tem Pedro e Arrascaeta junto, esse nível de intensidade cai, porque são dois jogadores que, fisicamente falando, eles não conseguem entregar como os demais jogadores. Mas o meu questionamento em relação ao Bruno Henrique é, a partir do momento que ele não coloca o Juninho, porque o Juninho foi contratado para ser o substituto do Pedro. Sim. Num primeiro momento foi isso. Quando ele não coloca o Juninho, insiste em um Bruno Henrique muito mal, é sinal que ele entende o quê? O Juninho também não deu certo. Ou por que ele insiste tanto no Bruno Henrique? Fica esse questionamento também. Eu não julgo ele não colocar o Pedro, embora eu esperasse que ele fosse começar com o Pedro. Entendo. Eu esperava. Mas eu não julgo após a explicação dele, após o entendimento, conversando com as pessoas dentro do Flamengo. Eu não julgo, até porque você tem um baita jogador como opção no banco de reserva. O meu questionamento é, por que o Bruno Henrique? Porque o Bruno Henrique também não está desempenhando bem. Ele pode desempenhar muito bem fisicamente, mas o Juninho também desempenha muito bem fisicamente. Será que talvez, ô Pedrosa, seja um voto de confiança para a situação que passa o jogador? E o Vene trouxe a questão quando era o Léo Pereira, e aí, poxa, talvez ele tenha uma cautela em tirá-lo agora, porque ele está em preocupação do jogador para achar, poxa, eu errei, agora vai me tirar. Será que talvez ele não trabalhe com essa cautela em relação ao Bruno Henrique pela situação que o jogador passa e ele vai entregando voto de confiança para ele ou não? Se for, eu não concordo. Eu não concordo. Gente, eu vejo todos os jogos do Flamengo, tá? Tem mais de 10 jogos que o Bruno Henrique não consegue apresentar futebol. Desde mais que de 10 saiu jogos. o negócio, né? Eu acho que até antes, um pouco antes de sair o negócio, que provavelmente ele já sabia que alguma coisa ia acontecer, ele tava mal. E depois que saiu o negócio, o Bruno Henrique, gente, ele tá apanhando da bola. Teve um lance ontem que pra mim foi muito emblemático, quando ele tá na ponta direita ali na lateral, que ele tenta driblar pra dentro e ele sai com bola e tudo, sozinho. Não é que alguém atrapalhou, mas ele sai sozinho com a bola. Então assim, eu vou muito na linha do Vene. Você não quer botar o Pedro porque você acredita que o Pedro não tá 100% fisicamente? Coloca o Juninho. Ele foi contratado, com o aval do Felipe Luiz, inclusive. O discurso do Boto, o discurso do Felipe Luiz é que o Juninho chegaria, que reclamavam tanto de só traz jogador badalado, não utiliza o departamento de scout, aí utiliza o departamento de scout, o Flamengo paga cerca de 5 milhões de euros pelo jogador e o jogador não atua, e vou falar mais. Se vou falar de campo sem bola, o Juninho ajuda mais do que o Bruno Henrique. O Juninho ele corre mais, é melhor fisicamente do que o Bruno Henrique. Porque tecnicamente, aí até trazendo para o jogo, eu acho que o Flamengo fez uma partida quase impecável, taticamente. Taticamente, o Flamengo foi muito bem no jogo. Não deixou a LDU sair. Até a questão mental, o gol logo aos 9 minutos, ela faz o Flamengo relaxar um pouco mais na partida. De uma bola aérea, que não é um forte do Flamengo, não é uma característica desse time, apesar de aparecer às vezes. Então, o gol logo no início e essa pressão alta, essa forma que o Flamengo pressionou a LDU, tornou o jogo mais fácil para o próprio Flamengo. A torcida veio junto e a equipe com o Alexandre, para mim, foi o melhor em campo ontem. Uma partida absurda do Alexandre, jogador totalmente espetacular, completo, assim, em relação ao Ayrton Lucas, que é até bom jogador, é uma diferença enorme. O De La Cruz e o Gerson fizeram partidas maravilhosas também nessa saída de bola, mas o setor ofensivo do Flamengo não foi bem, na minha visão. Eu vou ser honesto com você, porque se você olhar o Michael desperdiçou muitas jogadas pelo lado esquerdo. Ele recebeu várias bolas ali e ele matou várias jogadas. O Bruno Henrique praticamente não participou do jogo. O ponto de ofensividade que salvou o Flamengo e que também jogou muito foi o Luiz Araújo. Por quê? Porque ele jogou na posição que o Gerson joga e que é a posição que ele sempre vai bem, que é o meia-direita ou ponta-direita. Sempre cortando pra dentro, sempre abrindo espaço, sempre se movimentando. E ele foi muito bem junto com o De La Cruz e o Gerson. O Arrascaeta
foi mal. O Arrascaeta não fez uma boa partida. Então, assim, como é que eu posso definir esse jogo? Taticamente, perfeito. Tecnicamente, o Flamengo não foi tão bem. É que o gol logo no início conseguiu deixar o Flamengo muito tranquilo, uma intensidade enorme física desse time, uma entrega enorme, mas as escolhas do Felipe Luiz, e eu digo isso sobre o Michel e também sobre o Bruno Henrique, desculpa, há muito tempo são justificáveis. Os dois jogadores não conseguem render, eles não conseguem dar ao Flamengo o que o Flamengo precisa. Então, assim, vitória, estreou na Libertadores, foi muito bem, fez o que tinha que ser feito. Quem sou eu para querer ensinar aqui o Felipe Luiz? Eu só fico... Eu tento questionar essas escolhas. Eu não consigo ver o Bruno Henrique jogando bola, seja lá por qualquer motivo, para ele ser titular do Flamengo. E eu não consigo ver o Michel também jogando bola para ser titular do Flamengo. Então, assim, deixar o Pedro no banco pro Bruno Henrique jogar o que ele tá jogando, eu prefiro colocar o Pedro. E se for a justificativa por sem bola, eu prefiro colocar o Juninho. Porque eu tenho certeza que há uma maneira, e o Felipe Luiz obviamente sabe muito bem disso, que é se defender com a bola. Tudo bem que nem todo jogo o Pedro e o Arrascaeta podem jogar juntos. Eu acho mesmo que existem jogos que, por exemplo, um Palmeiras da vida, se for pegar o Bahia completo, se for pegar um Botafogo completo também, se for pegar um time que sabe ter saída de bola e consegue fazer essa transição rápida, o balanço desses dois jogadores, que é o Pedro e que é o Arrascaeta, fica ruim pro seu time jogar sem bola. Mas não era o caso ontem. A LDU é um time fraquíssimo, gente. A gente já falou aqui, é a pior LDU talvez dos últimos tempos. Então, assim, o Flamengo fez seu dever de casa, jogou bem taticamente, tem que dar parabéns ao Felipe Luiz, mas essas duas escolhas, Michael e Bruno Henrique, não são justificadas. E já tem tempo que você tá falando do Michael, hein, Só em cima do seu comentário, inclusive ontem eu estava conversando após o jogo com uma pessoa do Flamengo, essa pessoa simplesmente virou para mim e falou assim, agora você entende por que nós estamos em busca de 2 pontas? Porque eu questionei, caramba, o Flamengo o que mais tem é ponta. Só que, no entendimento deles, esses pontos não têm as características que o Felipe Luiz gosta. E isso precisa ser mencionado também. Esse elenco ele não foi montado pelo Felipe Luiz e muito menos pelo José Boto, atual diretor, porque a gestão mudou. Então eles estão em busca de 2 pontos justamente por entenderem que esses atuais pontos não entregam aquilo que o Felipe Luiz deseja. E quando a gente fala isso, é também na parte de saúde também, porque são jogadores que se machucam muito. O Cebolinha vive se machucando, o Michael também vive se machucando e, tecnicamente falando, não consegue entregar o que se espera de um atacante. Gente, com todo respeito, um atacante que não sabe finalizar, é muito difícil você defender. Ah, não é o forte dele, mas ele é atacante. Ele precisa saber finalizar também. Não é só fazer jogada individual. Não é uma pelada isso. E o Michael, ele erra muito finalização. E ontem eu tô com o Pedrosa. O que ele errou de passe, e é passe assim bobo, passe curto. No primeiro, no segundo tempo, eu concordo plenamente com o Pedrosa. Não dá mais para insistir no Michael e no Bruno Henrique como centroavante. Se você não quer colocar o Pedro, tem o Juninho. O Juninho, fisicamente falando, entrega ainda mais que o Bruno Henrique. Questão de intensidade, palavra que o Felipe Luiz tanto gosta. Então não faz mais sentido essas duas escolhas do Felipe Luiz. E só para finalizar, quando na última coletiva a Raíssa até fez a pergunta para ele, do Bruno Henrique e tudo mais, o jogo que ele lembrou do Bruno Henrique, que o Bruno Henrique jogou bem, foi contra o Botafogo. Isso tem 3 meses. Isso tem 3 meses. Foi teve no Carioca. Foi o Super Mundial, foi a Supercopa. E a Supercopa. Que ele realmente jogou muito. Eu entendo o treinador... E ele fez um bom Carioca ali. Eu entendo o treinador defender o seu jogador. Eu nunca vou criticar isso. Eu também. Agora, a forma como ele defendeu, no caso da pergunta da Raíssa, em tom de deboche, fazendo... Tipo, querendo dizer, você não entende nada de futebol, isso aí eu sou totalmente crítico. E talvez o Felipe Luiz tenha entendido que ele errou também naquele momento. Vamos colocar aqui a tabela, o Venê e Lucas Pedrosa. Tá aí a tabela do Grupo C, que é o grupo do Flamengo. Gente, eu tava achando que eu não tava enxergando bem ontem, que as letrinhas não estavam... Tava ou não tava, Venê? Ou era coisa da minha cabeça? Não sei. Tava agora meio tá embaralhado. HD, Tava meio embaralhado ontem, não sei o que tava... Tava, ontem não tava, ou tava doidinho? Agora tá HD. Olha aí, Central Córdoba com 11 pontos. Todo mundo já jogou, hein, gente? Agora só falta um jogo pra todo mundo, tá? O Flamengo é o segundo colocado, entrou na zona de classificação da Libertadores com 8 pontos. A LDU de Quito em terceiro colocado, que foi o adversário do Flamengo ontem, também com 8 pontos. E aí o Flamengo conseguiu tirar e entrar na zona de classificação pelo critério de desempate. E o Deportivo Táchira aí, que não fez nenhum ponto, em quarto lugar. E agora todos os jogos são no mesmo horário, né? Porque, parando para analisar, o Flamengo se deu bem porque jogou depois, sabendo de qual resultado precisava fazer. Isso foi bom pro Flamengo. E aí agora o Flamengo pega... Tal como o Botafogo, por exemplo. Exatamente. O Flamengo pega o Deportivo no Maracanã e o Central Córdoba sobe a ladeira. Vai pegar a LDU e vai lá. Pra altitude pegar Não é nenhum absurdo a Vocês LDU acham vencer. o que aqui desse grupo, hein? O que vocês acham aí? Que
Achismo? É, achismo. Eu acho que o Flamengo ainda passa em primeiro. Primeiro, isso, Acho que a pra LDU... isso acontecer, como é que vai, Venê? Ó, o Flamengo tem que ganhar, obviamente, do Deportivo Táchira, Sim. golear, fazer um placar mais elástico possível, e a LDU ganhar do Central Córdoba. O jogo é em Quito? O jogo é em Quito. O jogo é em Quito. Não é nenhum absurdo. É. Nenhum absurdo. Eu acho que vai acabar dando empate esse jogo aí. Pelo nível das equipes, Possível tá? também. Pelo nível... Porque se você for olhar de futebol jogado, o Central Córdoba joga um pouco melhor do Eu que também a acho, LDU. Mas é Essa muito que a difícil verdade. jogar na altitude, né? É difícil, mas o time da... Gente, o time é muito O bom. único fato de eu apostar na LDU é a altitude. É uma das Porque LDUs mais fraquinhas que a gente já vê nos últimos anos, Sem né? sombra de dúvida. Você vê 2, 3 jogadores que Sem sabem sombra jogar de bola. dúvida. O camisa 10, que é o Alvarado, e o Arce lá. Só que o Central atacante. Córdoba também é muito fraco. É fraco mesmo. É muito fraco. É porque o absurdo dessa história toda é o Flamengo tá pensando em fazer conta nesse momento. É sério. O Flamengo tinha que estar classificado. É o Flamengo fazer a torcida assistir um Deportivo Táchira e Central Verdade. Córdoba e torcer pro Deportivo Verdade. Táchira. Nossa senhora. Esse aí é empate pra mim. Tá a enquete do SBT Esporte News de hoje. Lá no Twitter, vota lá. Quem vence o clássico do fim de semana entre Flamengo e Botafogo pelo Brasileirão? Se o Flamengo vem primeiro, o jogo é no Maracanã. Flamengo vencendo aí por hora 78%. Por falar em Maracanã, posso fazer um elogio aqui? Empate 5. Fala, Parabéns à torcida do Flamengo ontem pela festa. Embora o ingresso ainda esteja Tava com preço caro, alto, Benê? Tava. caro. Botaram 65 mil pessoas presentes, fizeram uma linda festa, direito a mosaico. Tudo que o torcedor gosta de fazer, fez. Então, abraçaram a causa. Parabéns, rubro-negros. Linda festa ontem. Muito bem. Domingo, eu e tu e eu. É isso. Benê Casagrande. Cara de empate, Fernandinho. Sério, Benê? Você Eu acha acho, mesmo? Da eu amizade acho. ou da sinceridade? Não, da sinceridade, pô. Acho que vai ser empate. Até porque as duas equipes vão ficar mobilizadas com Libertadores. Será, Benê? Ah, eu acho. Será que vai poupar? Você tá mobilizado e vai esquecer o clássico? Não é questão de esquecer Olha eu tentando clássico. tirar uma informação não é questão do Benê de esquecer Casagrande. clássico. Mas os jogadores vão entrar em campo pensando na Libertadores. E assim, o Botafogo tem um dia a mais de preparação para esse clássico, o que ajuda muito, né? O Flamengo jogou 9h30 da noite, quinta-feira. A desculpinha. É um jogo para você Deixa descansar ele uma aqui na arrascaeta, entendeu? Deixa ele na tela aí. Bota o Pedro agora. No O domingo, Pedro pode jogar agora. Agora pode. Agora Tira o pode. Arrascaeta, bota o Entendi. Pedro. deixa ele. Vamos ver o que é que acontece. Domingo tem clássico. Flamengo e Botafogo no Maracanã pelo Brasileirão, tá? Se o Rubro Negro tá caçando o líder Palmeiras, que eu não aguento mais o Palmeiras. Venê, eu não aguento mais o Ontem eu Palmeiras. assisti ao jogo deles. Não Não tem dá, jeito, não cara. dá, não dá. Eu acho que a secando CBF errado. errou em pegar o Ancelotti. Era pra ter pego o Abel, A cara. gente tá secando errado. Alguma coisa a gente tá errando, Venê. Eu A gente desisti. tem que melhorar nessa Eu secagem. desisti. Alguma coisa. Tem que melhorar. Não sei, a gente tá fracassando. É isso aí, nação. Vemos aí as opiniões aí do Venê Casagrande. Também ali do Vascaíno, que eu esqueci o nome dele, que ele tornou criticar ali o Flamengo em algumas coisas. Algumas coisas ele está certo, realmente. O Michael não está jogando bem. Bruno Henrique também não. Mas tem coisas também que exageram um pouco nas palavrinhas, né? Mas faz parte. O mais importante era a vitória do Flamengo. O Flamengo venceu e venceu bem. E agora é se preparar para esse próximo jogo aí contra o Botafogo. E também depois disso se preparar, se eu não me engano, acho que é pro outro jogo do Botafogo também, mas aí já é o outro Botafogo lá que é pela Copa do Brasil, né? Se eu não me engano, é isso mesmo. Então é isso aí, galerinha. O que vocês acharam? Deixa ali nos comentários as suas opiniões. O que vocês acharam desse vídeo aí, das opiniões deles ali. E aproveite e se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer o nosso canal. Lembrando, créditos ali na descrição para SBT Rio. E até o próximo vídeo. Valeu!